E a outra classificação é por fonte e destinação de recursos. Nossa, isso é extremamente importante abordar, porque na UFOPA, por exemplo, quando a gente aprova lá o orçamento, que a gente vai para as reuniões para as unidades, a gente mostra que tem para na ação 20RK valor X para funcionamento, mas na 20RK também, que é aquelas ações de funcionamento, que a Renata estudou em algumas oficinas anteriores, tem recurso da fonte 1050 e fica lá, recursos próprios. Como é que as unidades elas podem utilizar? Às vezes eu acredito que passa um pouco batido ali, como se tivesse a noção que aquele recurso já fosse inacessível, mas não. Aquilo é um recurso que a gente tem que nos possibilita fazer a arrecadação. Eu espero, sinceramente, que após essa oficina, vocês façam uma reflexão. O que eu posso fazer para gerar receita aqui dentro da minha unidade acadêmica ou administrativa? Eu posso depois utilizar esse orçamento aqui dentro do Instituto para minimizar a falta de recursos suficientes para atender a todo o meu planejamento. Então, as fontes de destinação de recursos, ela vai ser o conjunto de receitas que seguem as mesmas regras de uso. Ou seja, se eu arrecadei de uma natureza de receita de serviços agropecuários, por exemplo, ela está na fonte 1050. Significa fonte 1050, é uma receita arrecadada de livre utilização. Então, ela vai poder utilizar em qualquer outra despesas administrativas dentro do Instituto. Então, é importante ter essa ideia de que a natureza de receita arrecadada ela vai influenciar na fonte e na possibilidade de execução de um determinado recurso. Ou seja, ela também ajuda a organizar e controlar as receitas e despesas do governo, garantindo que o dinheiro arrecadado seja utilizado em projeções e atividades de acordo com a lei. Um exemplo prático disso são os impostos arrecadados para a educação, como o Fundeb, se eu não me engano, na fonte 1063 ou 1093, vou ver mais para frente, que só podem ser usados para financiar despesas relacionadas à educação. Então, vocês percebem aí que tem uma vinculação. Você arrecada de uma determinada finalidade e você tem que executar o recurso também para aquela finalidade. Você arrecada recurso de convênio, você tem que executar pagando as despesas do convênio firmado com uma determinada instituição. Existem várias fontes de recursos do governo. Tem assim, um inventário de, sei lá, umas 400 páginas. Mas eu peguei as principais que a gente utiliza aqui mais no dia a dia da universidade. As fontes e destinações, elas são organizadas em categorias maiores, como os recursos ordinários provenientes de impostos ou receitas correntes de livre aplicação. Isso vocês veem no dia a dia. Quando a gente disponibiliza o recurso para vocês, para funcionamento de unidade, para pós-graduação, para as ações de DI, eventos institucionais, vocês vão ver lá que a gente coloca a fonte 1000. Essa fonte 1000, ela significa justamente que esse recurso ele foi proveniente de impostos ou receitas correntes de livre aplicação, que o governo enviou para a universidade, embora a universidade tenha feito arrecadação ou não. Tem também os recursos vinculados, que são provenientes de impostos, contribuições ou transferências que possuem destinação específica por lei ou contrato, que foi o exemplo que eu dei agora há pouco, do Fundeb, né? Que ele é arrecadado para essa finalidade
e ele só pode ser executado em despesas voltadas à educação. Tem os recursos próprios, que é o nosso foco aqui, que eu vou apresentar mais para frente. Eles são gerados pela própria instituição. Eu vi um conceito em que fala que recursos próprios eles são gerados pelo esforço dentro da instituição. Por que é um esforço? Porque você tem que disponibilizar algum serviço administrativo. Aqui na UFOPA, a PROEM, ela faz a emissão de segunda via, né, de diplomas, de históricos, entre outros documentos, e arrecada por causa disso. A reitoria, ela administra, a reitoria e a Carmen da Diplan, né, administra ali o contrato das cantinas. E aí é todo um esforço para fazer essa arrecadação. Então, precisa de uma iniciativa da instituição para que haja esses recursos próprios disponíveis para a utilização. Tem também as transferências voluntárias, que são provenientes de convênios, acordos ou termos de cooperação. São os convênios firmados até os anos anteriores. A gente tinha convênios com a FAPESPA, a Bolsa FIVIC, mestrado e doutorado via receitas próprias. A gente não está recebendo agora porque, se eu não me engano, elas foram migradas a ser executadas via Fundação de Apoio. Aqui a Profit ela poderia explicar um pouco melhor sobre isso. Mas, por vários anos, essas bolsas elas foram arrecadadas via receitas próprias. Também tivemos transferências voluntárias de particulares, como a UPOA, que enviou recursos para a UFOPA para fazer a aquisição de equipamentos, e transferências de entidade internacional, que a Universidade da Califórnia, a UCLA, ela repassou um recurso para a UFOPA visando desenvolver um projeto cujo coordenador é um professor lá do ICED. E temos as emendas parlamentares, elas também têm uma fonte específica, que são recursos alocados por deputados ou senadores para as ações também específicas. Ou seja, quando a gente recebe um recurso de emenda, que ela pode vir tanto na LOA ou como um TED, termo de execução descentralizada, ela tem um objetivo específico. Diz, para um exemplo, aquisição de equipamentos para determinado campus, mais ou menos, ou aquisição de equipamentos laboratoriais, ou construção da obra X, que a gente só pode executar de acordo com aquele objeto. Alguma dúvida? Eu estou supondo que vocês estão entendendo tudo. Ingrid, estão me escutando? Eu posso, na verdade, colocar só a explicação do porquê que as bolsas FAPESPA não estão agora via esses convênios, né, que vêm direto para o recurso da instituição, né, ou vem dentro desse orçamento aí. Bom, a FAPESPA até o ano de 2021 fazia esse tipo de acordo, mas em 2021 colocou aí como instituição interveniente uma outra fundação, embora a FAPESPA seja uma fundação de apoio também, mas aí ela coloca essa possibilidade para que as instituições possam gerir a partir da sua fundação própria. E, especificamente, no ano de 2023, ela mudou também isso. Agora, a FAPESPA conseguiu fazer um tipo de acordo, convênio com o Bampará, e agora o bolsista FAPESPA, desde PIBIC, mestrado, doutorado, ele precisa fazer uma conta no Bampará, e então ele recebe direto o recurso da FAPESPA via Bampará. E, bom, em termos institucionais, eu vejo isso como
a gente acabou perdendo, né, essa receita externa, porque para a instituição eu entendo que era benéfico, e aí a gente não tem mais como fazer com que esse montante ele possa gerar outros benefícios para a instituição. Então, quando o presidente da FAPESPA nos comunicou isso, assim, eu até disse para ele, poxa, professor, isso vai ser muito bom para vocês, né, porque vocês conseguem ter um controle maior, mas para a gente, eu não vejo como benéfico, mas enfim, é o que a gente tem e a gente precisa atender os órgãos. Então, nesse sentido, por isso que na FAPESPA hoje as bolsas elas não ficam mais ou não vão mais para essa parte de recursos, né, recursos próprios, onde a gente pode, de alguma forma, gerir, tá? Certo. Eu lembro também, professora, que era um pouquinho complicado de fazer a estimativa, porque precisava do documento em maio, né, para começar a executar no ano Isso, seguinte, tinha um prazo, exato. os Tinha que ter convênios ainda todo um prazo, exato. não estavam firmados ainda. Oi, Ingrid. Bom dia. Bom dia. Consegue me ouvir? Sim. Bom dia a todos e todas. Parabéns pela apresentação, Ingrid, está ótimo, estou aprendendo bastante. E eu fiquei com uma dúvida sobre uma questão que você lançou, já acho que alguns slides atrás, uma reflexão que você lançou que eu achei muito interessante, que diz assim, o que eu posso fazer, quais ações eu posso tomar para tentar angariar, para tentar captar esses recursos para a minha unidade administrativa e na minha unidade acadêmica, né? Ou minha unidade acadêmica. Aí eu queria saber de você se você tem algum exemplo assim de algum instituto ou unidade administrativa que conseguiu captar esse recurso e como que essa pessoa conseguiu, da onde ela captou. Tem esse exemplo? É que na UFOP ela tem dois exemplos atualmente. A PROEM, que ela vem arrecadando com serviços educacionais, né, que é a emissão de segunda via de diplomas e históricos escolares, e a reitoria e a Carmen, que é a fiscal do contrato ali da cantina, que a UFOPA faz a concessão do espaço, e eles pagam o aluguel. E esse valor do aluguel, geralmente, ele tem sido repassado para execução na reitoria. E aí também, mais para frente, Francisco, eu vou mostrar para vocês todas as possibilidades de arrecadação, quais são as metodologias que são utilizadas, né, para fazer essa arrecadação. Inclusive, uma atividade é justamente essa reflexão. O que vocês identificaram a partir de tudo que foi apresentado, o que vocês podem realizar essa arrecadação de receitas dentro da unidade? Então, você vai ver um pouquinho mais para frente. Perfeito, obrigado. Nada. Ainda falando sobre... O Jeff Marinho levantou a mão. Pode falar. Você está me ouvindo? Sim. Tá. O restaurante universitário, eu não sei se é porque eu não frequentei ainda lá, mas me falaram uma vez que ele era cobrado uma taxa para servidores, eu acho que de R$10. Isso também não entra como receita para o FOPA? Ou vai para a empresa que está licitada? E vai para pagamento da empresa. Ah, não entra como receita, né? Não. Ah, tá ok então, obrigado. Mas porque Vou ligar aqui.
Falando mais especificamente de fonte e destinação de recursos, é que, enquanto a natureza de receita orçamentária, ela busca identificar a origem do recurso, esse é o fator gerador, a fonte, ela vai indicar a finalidade do destino dos recursos arrecadados. Por exemplo, aqui é uma questão de estrutura mais contábil, tá? Quando são os recursos arrecadados no exercício corrente, a sua especificação da fonte, a natureza de receitas, foi para alguma atividade fim de Seguridade Social, e a fonte a ser executada é na fonte 1002. Essa UFOPA, ela não arrecada, a gente fica na parte do orçamento fiscal. A outra opção é 3 recursos arrecadados em exercícios anteriores. Vocês lembram que eu falei que a receita, ela pertence ao ano em que ela foi arrecadada? Pois é, então ela precisaria ser executada com código 1 de exercício corrente. Só que quando isso acontece, a UFOPA, ela faz o mapeamento dessa receita arrecadada do exercício anterior. Se for superior a R$1.000, porque esse sistema nem aceita valores inferiores a R$1.000, a gente consegue solicitar uma alteração orçamentária no MEC tipo 600, né? E esse recurso ele vai poder ser utilizado com uma fonte específica. No caso, ele vai se transformar aqui em 3.050. Mas esse recurso, ele é livre para a universidade executar serviços administrativos ou da forma que ela quer, não tem uma vinculação. E é assim que a gente geralmente executa esses recursos arrecadados de aluguel, de serviços educacionais, também de inscrição em concursos públicos, que eu esqueci de mencionar ainda agora, se havia outro exemplo, havia. A Projeto, ela arrecada recurso relacionado à inscrição nos concursos, né? E aí a gente repassa esse recurso de volta para a unidade, onde ela utiliza para custear parte das despesas de elaboração do concurso. A gente sabe que essas despesas são muito altas, né? E também existe ali a classificação 9 de recursos condicionados, que são benefícios do regime geral de previdência social. Quis trazer alguns exemplos aqui para vocês, mas a UFOPA, ela se enquadra mais mesmo na questão do orçamento fiscal, e a gente, ao longo do ano, a gente fica acompanhando, mapeando para que essa receita ela seja executada dentro do próprio exercício, mas caso por algum motivo assim muito fora do nosso controle da instituição mesmo, aí no ano seguinte a gente busca fazer essas alterações orçamentárias de adequação para executar ela como uma receita arrecadada em exercício anterior. Aqui nesse outro quadrinho tem as fontes de receitas que vocês geralmente veem lá no documento do PJ. Se vocês baixarem lá o documento do PJ e irem no item de receitas próprias, vocês vão ver que a UFOPA, ela arrecada recurso aqui na fonte 50, que são os recursos próprios primários de livre aplicação, que é justamente para executar esses valores de aluguéis, inscrições de concursos públicos, serviços administrativos, multas e juros, entre outros. Tem a fonte 63, que são recursos próprios decorrentes de alienação de bens e direitos do patrimônio público. A UFOPA ainda não utilizou esse tipo de fonte, ainda não foi feito ainda nenhum caso de alienação de bens. Fonte 81, que são os recursos de convênio. A gente recebia os convênios da FAPESP, como a professora explicou, pelos motivos que ela explicou, nós não estamos mais arrecadando, mas
Em 2024, 2025, nós fizemos na estimativa de receita um projeto muito interessante do ICES, coordenado pelo professor Feijão, né, sobre bioeconomia. Então, espera-se que esse ano a gente arrecade um valor para executar esse projeto via de convênios. Fonte 95, doação de entidades internacionais. Nossa, esse é um pouco polêmico, porque foi como a gente arrecadou para o convênio da UCA, né? Que foi um projeto, era muito interessante, com o professor do ICED, mas não sabíamos como operacionalizar a arrecadação desse recurso. Era algo totalmente novo, ninguém tinha expertise na DIPLAN e nem no MEC. Então, quando a gente começou a fazer essa estimativa, fizemos na fonte errada, na 81. E aí foi passando, se eu não me engano, era um convênio com um cronograma de desembolso de 3 anos. Primeiro ano passou tranquilo. Segundo ano, nós caímos na malha fina da SPO. Identificaram que a gente estava arrecadando de forma errada. E assim, inúmeras universidades elas estavam arrecadando de forma errada. Ninguém, não tinha, a gente pesquisou, baixou relatórios de diversas universidades para ver se alguma universidade já tinha arrecadação dessa fonte 95, para a gente justamente compartilhar ali informações, né? O que vocês fizeram, quais as diretrizes a serem tomadas, mas absolutamente não tinha. O que aconteceu foi que nós fomos os casos pioneiros do MEC para arrecadar corretamente na fonte 95. Foi um pouquinho complicado, porque eles também não tinham essa expertise. Como eu disse, era algo novo. Então, ficava, tem que fazer isso, tem que fazer aquilo, aí fazer aquilo, não, mas tem que fazer alguma coisa antes. E nisso, assim, foi um processo muito árduo, demorado, que envolveram vários setores aqui da UFOP, a parte plana, essa parte de estimativa, os coordenadores dos projetos que tiveram que atuar aqui diretamente mesmo, porque eles que conheciam os projetos, eles que poderiam defender a arrecadação desse projeto, a arrecadação desse recurso, a reitoria, porque precisava de uma carta consulta que precisava de uma aprovação por sinal lá da Comissão de Financiamento Externo, que era em outro ministério. Aí, aprovado tudo isso, voltava os trâmites para o FOPA em criar uma nova unidade gestora responsável, um PI específico, mas esse PI não é semelhante ao PI que a gente cria para as unidades, eles tinham códigos específicos. Então, assim, foi um caso bem complicado, mas a gente conseguiu finalizar a arrecadação na fonte correta, na fonte 95. Graças a Deus, a gente fez todas as correções e eu não verifiquei mais o projeto, mas eu acredito que ele já esteja em fase de encerramento e prestação de contas. Foi um dos casos que eu lembro que foi bem complicado aqui para a instituição. E teve a fonte 96 também, doações de pessoas físicas, instituições públicas e privadas. Esse também teve uma história. Eu entrei na UFOPA, né, em 2018. Em 2018 já tinha tido uma arrecadação de 1 milhão da UFOA, para vocês verem que foi assim, um pouco impactante para mim que estava entrando, que eu lembro valores com detalhes. Nós já tínhamos arrecadado, mas não tínhamos orçamento para executar esse recurso. Na época, nós não tínhamos também muita credibilidade com o MEC para falar, olha, MEC, mesmo com essas estimativas, a justificativa, a memória de cálculo, nós temos esse 1 milhão aqui na conta da UFOP, nós precisamos executar. Vocês poderiam enviar na LOA esses 1 milhão? Não era fácil. Não era fácil, até porque eles tinham uma outra perspectiva na época de que se tinha a época da regra de ouro, né, aquele teto orçamentário e tal. Então, se
eles enviassem 1 milhão para a gente na fonte 96, eles iam reduzir 1 milhão na nossa fonte de recursos ordinários, que é na fonte 1000, que é o que a gente executa as despesas aqui da UFOP. Então, foi um imbróglio muito grande, até que a gente conseguiu arrecadar esses 1 milhão para equipamentos da UFOA, sem interferir no orçamento da universidade. Eu lembro assim que a gente até comemorou, porque foi 1 ano, se eu não me engano, 1 ano esse processo para fazer essa adequação. Tem também as fontes de resultado financeiro, né, que já envolvem juros tanto de aplicação financeira como juros da dívida pública, da fonte 80, são recursos próprios financeiros. A UFOP, ela não tem mais aplicado recursos de receitas próprias aqui na instituição, então a gente não faz essa estimativa da fonte 80. Teve um normativo a respeito disso, que não era mais permitido fazer essas aplicações a nível de instituição, tá? E tem a fonte 93, que são produto da aplicação dos recursos à conta salário ou educação. Foi aquele caso que eu citei do Fundeb, que são recursos arrecadados por Fundeb, mas eles só podem ser executados justamente na conta de salário e educação. A gente verifica muito isso em algumas matérias assim, de jornais de todos os anos, quando está sendo discutido no cenário da educação aqui, principalmente no município, né?